No dia 5 de novembro de 2025, duas novas imagens do objeto interestelar 3I Atlas foram divulgadas pelo Virtual Telescope Project. E o que essas imagens revelaram deixou a comunidade científica ainda mais perplexa. As fotografias mostram Atlas como uma fonte compacta de luz sem qualquer sinal de uma cauda cometária visível. Ainda mais surpreendente, a aparência do objeto permanece praticamente inalterada desde as observações do telescópio espacial Hubble em julho de 2025. Como calculou o astrofísico de Harvard David Loebs, para um objeto que deveria ter perdido pelo menos 13% de sua massa total, mais de 5,5 bilhões de toneladas de material, essa ausência de uma coma massiva e brilhante é simplesmente inexplicável. Se você quer entender por que esta é potencialmente a descoberta astronômica mais importante na história humana, pressione esse botão de curtir agora. Porque o que estou prestes a mostrar desafia tudo o que pensávamos saber sobre objetos interestelares. Para colocar isso em perspectiva, as mesmas imagens também capturaram o cometa Leonard, um cometa comum do nosso sistema solar. Leonard exibe exatamente o que esperaríamos: uma cauda clara e brilhante, apontando para longe do Sol, formada pela pressão de radiação solar, empurrando gases e poeira para o espaço. Isso é o que os cometas fazem. É assim que os cometas se parecem. Uma cauda brilhante e invisível se estendendo atrás deles enquanto viajam pelo sistema solar. Atlas, por outro lado, permanece misteriosamente limpo, sem a assinatura visual que deveria acompanhar a perda massiva de material necessária para explicar sua aceleração não gravitacional. Segundo Loeb, esta é apenas a última evidência de que Atlas não está se comportando como nenhum objeto natural que conhecemos. E isso nos leva a uma questão fundamental que a ciência precisa abordar seriamente. Certifique-se de estar inscrito, porque o que vem a seguir mudará completamente como você pensa sobre o que é possível em nosso universo. Então tem havido muita desinformação e alarmismo sobre Atlas e sua aceleração. Neste vídeo, vamos analisar os dados reais e descobrir se isso realmente poderia indicar algo extraordinário observando o nosso sistema solar. Bem no seu ponto mais próximo do Sol, Atlas começou a acelerar de maneiras que a gravidade sozinha não pode explicar. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA apresentou um relatório mostrando que Atlas está a 4 segundos de arco de onde deveria estar com base em cálculos gravitacionais. Isso pode não parecer muito, mas quando você está rastreando algo a 203 milhões de quilômetros do Sol, esse desvio é enorme. O objeto está acelerando a aproximadamente 0,02 milímetros por segundo ao quadrado. Para colocar isso em perspectiva, em apenas um mês, essa pequena aceleração empurrou Atlas para fora de sua trajetória esperada em 1900, aproximadamente 80 mil quilômetros. 80 mil quilômetros. Isso é o dobro da circunferência da Terra. Esse é um desvio enorme de onde os cálculos gravitacionais puros dizem que deveria estar. A aceleração tem dois componentes, e isso é crítico para entender. Está empurrando para longe do Sol a 135 km por dia ao quadrado, o que resulta em aproximadamente 60 mil quilômetros por mês na direção radial. E também está se movendo lateralmente a 60 km por dia ao quadrado, que são outros 27 mil quilômetros lateralmente. Então, este objeto não está simplesmente à deriva em uma direção seguindo uma trajetória gravitacional previsível. Está sendo empurrado para fora e lateralmente ao mesmo tempo. Este é um padrão de aceleração bidimensional. As forças gravitacionais naturais não criam padrões como este. A gravidade puxa em direção à massa que cria o campo gravitacional. Mas estamos vendo aceleração em duas direções perpendiculares simultaneamente. Essa é a assinatura de impulso direcional, não de forças passivas. Agora, antes que alguém entre em pânico,
Essa aceleração não está enviando o Atlas em direção à Terra. O desvio não é suficiente para mudar sua trajetória em direção a qualquer planeta do nosso sistema solar, exceto Júpiter, onde é esperado que chegue em março de 2026. Então, não há nenhum problema de defesa planetária aqui. Estamos seguros. Isso é puramente um mistério científico. Deixe um comentário com seus pensamentos, porque o que estou prestes a explicar a seguir é onde as coisas ficam realmente interessantes. Então, o que é exatamente aceleração não gravitacional? Pense desta forma. Quando você joga uma bola, a gravidade a puxa para baixo em uma trajetória previsível. Você pode calcular exatamente onde ela vai aterrissar com base na velocidade inicial e na atração gravitacional da Terra. Mas se essa bola de repente tivesse pequenos foguetes disparando nela, ela sairia da rota. A trajetória não coincidiria mais com seus cálculos gravitacionais. É isso que está acontecendo aqui. Atlas não está seguindo a trajetória que apenas a gravidade do Sol criaria. Algo mais está empurrando-o. Para um cometa, que é para o que Atlas está oficialmente classificado, a explicação natural é a desgaseificação. É assim que funciona. Os cometas são feitos de gelo, rocha e poeira. Quando se aproximam do Sol, a radiação solar aquece a superfície. O gelo sublima, transformando-se diretamente de sólido em gás sem derreter. Esse gás escapa da superfície e, enquanto faz isso, cria impulso, como um motor de foguete natural. Isso é totalmente normal para cometas. Observamos isso centenas de vezes. É chamado de efeito foguete e é um fenômeno bem compreendido. O problema, este é um problema massivo, é a quantidade de gás que precisaria estar saindo de Atlas para criar a aceleração que estamos observando. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, fez os cálculos usando física básica, o tipo de física que você aprende em cursos de mecânica universitários. Se você conhece a aceleração de um objeto e você conhece sua massa, você pode calcular quanto impulso é necessário para produzir essa aceleração. Segundo a lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. A partir daí, se você assume que o impulso vem do gás escapando da superfície, você pode calcular quanto gás precisa ser ejetado para criar essa força. Então vamos olhar os números, porque eles são absolutamente impressionantes. Atlas pesa pelo menos 33 bilhões de toneladas. 33 bilhões de toneladas. É enorme comparado aos primeiros 2 objetos interestelares que encontramos. Está em algum lugar entre 1.000 e 1 milhão de vezes mais massivo que Oumuamua ou Borisov. Seu núcleo é estimado em aproximadamente 3,5 milhas de diâmetro, ou quase 6 quilômetros. Não é um objeto pequeno. Estamos falando de uma massa do tamanho de uma montanha viajando pelo espaço interestelar. Com essa massa e essa aceleração, os cálculos mostram algo notável. Para criar esse impulso, através de desgaseificação natural, através de gelo sublimando e gás escapando, Atlas precisaria perder pelo menos 1/6 de sua massa total durante o mês em torno de sua aproximação mais próxima ao Sol. 1/6 de toda a sua massa. Isso são pelo menos 5,5 bilhões de toneladas de gás sendo ejetadas no período de aproximadamente 30 dias. Deixe-me repetir isso porque é um número surpreendente. 5,5 bilhões de toneladas de gás. Para comparação, quando o Monte St. Helens entrou em erupção em 1980, uma das explosões vulcânicas mais violentas da história moderna, ejetou aproximadamente 1 bilhão de toneladas de material. Atlas precisaria ejetar 5,5 vezes essa quantidade, em um mês, continuamente. Agora aqui está a parte crítica que todos precisam entender. Essa quantidade de gás não desaparece simplesmente invisível no espaço. Quando bilhões de toneladas de gás são ejetadas de um cometa, elas formam o que é chamado de coma, uma nuvem massiva e brilhante ao redor do núcleo.
Esta coma dispersa a luz solar, fluoresce com a radiação UV solar e se torna incrivelmente brilhante. Seria impossível não vê-la com nossos telescópios. Estamos falando de uma nuvem que seria visível para astrônomos amadores com telescópios de quintal. Observatórios profissionais a veriam clara como o dia, e é aqui que podemos testar a hipótese. Entre o final de novembro de 2025 e o final de janeiro de 2026, dezenas de telescópios terrestres estarão observando Atlas. O telescópio espacial Hubble apontará seus instrumentos para ele. O telescópio espacial James Webb Newton, observatório mais poderoso já construído, analisará seu espectro em detalhes requintados. No dia 19 de dezembro, Atlas faz sua aproximação mais próxima à Terra a 167 milhões de milhas. Se essa nuvem de gás massiva estiver lá, se bilhões de toneladas de material estiverem sendo ejetadas para criar a aceleração observada, vamos vê-la. Não há absolutamente nenhuma maneira de perdermos. Mas e se não estiver lá? E se as observações mostrarem apenas uma pequena quantidade de desgaseificação ou nenhuma coma visível? É aqui que a discussão científica fica realmente convincente. Se não virmos essa nuvem de gás massiva, então a explicação natural falha. Não se torna apenas improvável, torna-se fisicamente impossível. Se não há nuvem correspondente à quantidade de gás necessária para criar essa aceleração, então temos que considerar seriamente que a aceleração está vindo de algo mais. Algo tecnológico. Se você está achando isso tão fascinante quanto eu, compartilhe este vídeo, porque o que vem a seguir vai desafiar algumas suposições fundamentais sobre o que é possível. A questão é que já vimos esse padrão exato antes, com Oumuamua. O primeiro objeto interestelar que passou pelo nosso sistema solar em 2017 também mostrou aceleração não gravitacional. Estava acelerando para longe do Sol de uma maneira que a gravidade sozinha não podia explicar. Os cientistas procuraram por desgaseificação, apontaram todos os telescópios disponíveis para ele, incluindo o supersensível telescópio espacial Spitzer, que pode detectar até quantidades minúsculas de gás e poeira. Não encontraram nada, nenhuma coma visível, nenhuma cauda de poeira, nenhuma emissão de gás detectável por qualquer instrumento. Mesmo Spitzer, que pode detectar o tênue brilho infravermelho de partículas de poeira microscópicas, voltou de mãos vazias. Os cientistas acabaram chamando-o de cometa escuro, o que é basicamente um oxímoro. A característica definidora de um cometa é sua cauda de gás e poeira. Um cometa sem cauda é como chamar algo de oceano seco ou fogo frio. É uma contradição em termos, mas eles tinham que chamá-lo de algo, porque estava claramente acelerando e claramente não mostrando a desgaseificação esperada. Agora, Atlas está nos mostrando algo ainda mais estranho que Oumuamua. Está mostrando dois comportamentos estranhos adicionais que tornam a explicação natural ainda mais difícil de aceitar. Primeiro, há o problema do brilho. À medida que Atlas se aproximava do Sol, seu brilho aumentou seguindo uma lei de potência, com um expoente de menos 7,5. Para pessoas que não falam matemática, aqui está o que isso significa, em linguagem simples. Cometas normais ficam mais brilhantes à medida que se aproximam do Sol, seguindo uma lei de potência, com um expoente de aproximadamente menos 2 a menos 3. Isso significa que se você reduzir pela metade a distância ao Sol, o cometa fica aproximadamente de 4 a 8 vezes mais brilhante. Isso é previsível, compreendido, e corresponde ao que observamos com os cometas do Sistema Solar. Atlas está ficando brilhante muito mais rápido que qualquer cometa normal. Está aumentando a mais do que o dobro da taxa que esperaríamos. Com um expoente de menos 7,5, reduzir a distância pela metade o torna aproximadamente 180 vezes mais brilhante em vez de apenas de 4 a 8 vezes.
Isso é completamente sem precedentes. Nenhum cometa que já estudamos, e estudamos centenas, mostra esse tipo de aumento de brilho. Segundo, e esta é a nona anomalia na lista, Atlas é azul. Não apenas levemente azulado. Está parecendo mais azul que o próprio Sol em sua aproximação mais próxima. Isso é extremamente estranho por múltiplas razões. Primeiro, a poeira naturalmente faz as coisas parecerem mais vermelhas, não mais azuis. Quando você olha para um pôr do sol, é vermelho porque a luz solar está se dispersando em partículas de poeira na atmosfera. A poeira absorve luz azul e dispersa luz vermelha. Se Atlas fosse um cometa normal produzindo poeira, esperaríamos que parecesse avermelhado ou pelo menos de cor neutra. Segundo, a superfície de Atlas deveria ser aproximadamente 20 vezes mais fria que a superfície do Sol. A superfície do Sol é aproximadamente 5.800 graus Kelvin. Atlas, mesmo no periélio, deveria ser talvez algumas centenas de graus Kelvin no máximo. Superfícies frias não brilham azul, brilham vermelho ou infravermelho. Pense em aquecer metal. Quando está frio, está escuro. Aqueça um pouco, brilha vermelho. Aqueça mais, brilha laranja, depois amarelo, depois branco, depois azul. Brilho azul significa alta temperatura. Então, por que Atlas está brilhando azul quando deveria estar relativamente frio? As explicações naturais envolvem gases ionizados, como dióxido de carbono, emitindo luz diretamente. Quando moléculas de gás são atingidas por intensa radiação UV solar, podem se ionizar, perdem elétrons e se tornam partículas carregadas. Esses gases ionizados podem emitir luz em comprimentos de onda específicos, criando cores que não correspondem à temperatura. Íons de dióxido de carbono, por exemplo, podem produzir emissões azuis. Então, é possível, teoricamente possível, que Atlas tenha uma quantidade incomumente alta de dióxido de carbono sublimando de sua superfície, e que esse CO2 está sendo ionizado pela radiação solar, produzindo o brilho azul. Isso é possível, mas exigiria uma composição muito específica, uma geometria muito específica de emissão de gás e condições de iluminação solar muito específicas. Não é impossível, mas está adicionando outra camada de isto tem que estar exatamente certo de explicações em cima de todas as outras anomalias. Agora, é importante entender o que realmente está sendo argumentado aqui. Os cientistas não estão declarando que Atlas é definitivamente tecnologia alienígena. Não estão dizendo que isto é uma sonda ou que isto é artificial, com certeza. O que estão dizendo é mais sutil e mais importante. O argumento é sobre metodologia científica. Quando você tem dados que não se encaixam em suas teorias, você não pode simplesmente descartar os dados. Você não pode dizer, bem, deve ser desgaseificação, mesmo que não possamos ver o gás, porque o que mais poderia ser? Você tem que levar isso a sério e explorar todas as explicações possíveis, mesmo as desconfortáveis. Alguns cientistas estavam dizendo que os dados devem estar errados porque não podiam explicá-los. O Dr. Avi Loeb disse a eles que essa é ciência terrível. Você não pode dizer que os dados estão errados só porque você não tem uma teoria que se encaixe. Os dados são o que são. Se sua teoria não explica os dados, você precisa de uma teoria melhor, não de uma desculpa para ignorar as medições. Atlas é um objeto singular em nosso sistema solar, destacando não apenas os fatos, mas suas implicações e por que cada um desafia a compreensão atual. Diferente de qualquer coisa que já vimos, apresenta várias anomalias. Deixe-me guiá-lo através de todas elas, porque quando você as vê juntas, o efeito cumulativo é impressionante. Primeira anomalia: o caminho impossível. Atlas está viajando ao longo de uma linha alinhada a apenas 5 graus do plano onde todos os planetas orbitam nossa estrela. Imagine uma mesa onde todas as bolas estão rolando no mesmo nível. Esse é o plano eclíptico.
Um objeto vindo de outro sistema estelar deveria chegar de qualquer direção aleatória no espaço, como uma bola lançada de longe, que pode vir de cima, de baixo, de qualquer lado. Mas Atlas chegou quase perfeitamente alinhado com o nível da mesa dos planetas. A probabilidade disso acontecer por acaso é apenas 0,2%. Como acertar um alvo pequeno no escuro? Segunda anomalia, o jato que desafia a física. Durante julho e agosto de 2025, Atlas fez algo nunca visto na natureza. Criou um jato de material direcionado diretamente para a nossa estrela. Todos os cometas conhecidos fazem o oposto. Sempre criam caudas que apontam para longe do Sol, como cabelo flutuando no vento quando você corre. É uma lei física básica. A pressão de radiação solar empurra o material para fora. Atlas quebrou essa regra fundamental como se alguém estivesse correndo, mas seu cabelo voasse para frente contra o vento. Terceira anomalia: grande demais e rápido demais. Atlas é 1 milhão de vezes mais massivo que Oumuamua e 1000 vezes maior que Borisov, mas ainda se move mais rápido que objetos similares. É como encontrar um caminhão gigante ultrapassando carros de corrida na rodovia. Objetos maiores no espaço interestelar normalmente se movem mais devagar devido às forças gravitacionais que os expulsaram de seus sistemas de origem. Quando um sistema planetário expulsa um objeto, objetos leves são acelerados a altas velocidades. Objetos pesados são acelerados a velocidades mais baixas. É conservação de momento. Atlas quebra essa regra com probabilidade muito baixa. É enorme e rápido, o que não deveria acontecer naturalmente. Quarta anomalia: timing perfeito demais. Atlas chegou com timing perfeito para passar perto de Marte, Vênus e Júpiter, mas permaneceu invisível da Terra durante o momento mais importante, o periélio. É como se um turista visitasse 3 cidades importantes em um país, mas conseguisse evitar completamente as câmeras de segurança do aeroporto principal. A precisão temporal desta sequência é extremamente rara, mais rara que ganhar na loteria. Para que o objeto passe perto de múltiplos planetas, enquanto simultaneamente cronometra sua passagem pelo periélio, para que ocorra durante a conjunção solar vista da Terra, requer um alinhamento que não deveria acontecer por acaso. Quinta anomalia: composição de fábrica. A análise espectral revelou que Atlas contém níquel e ferro em uma proporção típica de ligas metálicas produzidas industrialmente na Terra. Cometas naturais deveriam ter uma mistura aleatória de metais, como uma sopa de ingredientes cósmicos. Mas Atlas tem uma receita específica, como se alguém tivesse escolhido cuidadosamente os ingredientes. Quando analisamos a luz refletida por um objeto, podemos determinar sua composição química. Diferentes elementos absorvem e emitem luz em comprimentos de onda específicos. Atlas mostra metais em proporções que correspondem a ligas refinadas, não rocha ou gelo natural. A probabilidade desta composição específica ocorrer naturalmente é muito baixa. Sexta anomalia: seco como um deserto. Cometas são conhecidos como bolas de neve sujas, porque são de 80 a 90% gelo de água. Essa é a definição do que faz um cometa ser um cometa. Atlas tem apenas 4% de água. É mais seco que muitos desertos na Terra. É mais seco que o deserto de Atacama, um dos lugares mais áridos do nosso planeta. É como encontrar um iceberg que é quase toda rocha. Esta característica desafia a própria definição do que é um cometa, sugerindo que pode não ser um cometa natural. Você não pode ter um cometa seco mais do que pode ter fogo molhado. É uma contradição em termos. Sétima anomalia: luz polarizada impossível. Atlas mostrou um padrão de polarização de luz nunca visto em nenhum objeto natural conhecido. Polarização é como a impressão digital da luz. Quando a luz reflete em uma superfície, torna-se polarizada.
o que significa que as ondas de luz se alinham em orientações específicas. Cada tipo de superfície cria um padrão único. O grau e ângulo de polarização nos diz sobre a textura da superfície, composição e estrutura. É como se Atlas tivesse uma impressão digital que não existe em nenhum arquivo na natureza, incluindo todos os cometas já estudados, mesmo Borisov, o único outro cometa interestelar confirmado. Atlas tem uma assinatura que não corresponde a nada que catalogamos. Oitava anomalia: conexão com o mistério de 1977. Atlas chegou da mesma direção que o famoso sinal UAU de 1977, o sinal de rádio mais misterioso já detectado, e que muitos consideram a melhor evidência de comunicação extraterrestre. Deixe-me explicar a importância disso. O sinal UAU foi detectado pelo radiotelescópio Big Ear, na Universidade Estadual de Ohio. Era um forte sinal de rádio de banda estreita que durou 72 segundos. O sinal tinha todas as características de uma transmissão artificial. Estava em uma frequência que fontes naturais não produzem. Era precisamente a frequência que átomos de hidrogênio emitem, que cientistas teorizaram seria uma escolha lógica para comunicação interestelar. O sinal nunca foi detectado novamente, apesar de buscas repetidas. Por quase 50 anos, permaneceu um mistério. A precisão direcional é impressionante, como dois eventos separados por quase 50 anos apontando para o mesmo endereço cósmico. Agora Atlas chega das mesmas coordenadas celestes. A probabilidade desta coincidência é astronomicamente baixa. Nona anomalia: mais quente que nossa estrela. Agora Atlas aparece mais azul que nossa própria estrela, sugerindo que possui uma fonte de energia interna mais quente que os 5.800 graus Kelvin do Sol. É como encontrar uma vela que brilha mais intensamente que uma fogueira. Esta é termodinâmica básica. Objetos não se tornam espontaneamente mais quentes que sua fonte de calor. Uma rocha à luz do Sol não brilha mais brilhante que o Sol. No entanto, Atlas está fazendo exatamente isso. Está emitindo luz a uma temperatura de cor que excede a temperatura superficial do Sol. Isso indica tecnologia capaz de gerar temperaturas superiores à nossa estrela, algo completamente além de nossas capacidades atuais. Se há mais energia saindo do que entrando da radiação solar, significa que há uma fonte de energia interna. E isso requer uma explicação que modelos de cometas naturais simplesmente não podem fornecer. A física é clara. Aceleração massiva requer perda massiva de massa. Se não virmos a nuvem de gás que deveria acompanhar tal perda de massa, ficamos com apenas uma explicação que se encaixa nos dados. Algo está produzindo impulso sem ejetar material visível. Algo está gerando calor além do que a radiação solar pode fornecer. Algo está manobrando com precisão que objetos naturais não exibem. À medida que nos aproximamos de 19 de dezembro, quando Atlas atinge seu ponto mais próximo à Terra, centenas de telescópios estarão procurando por 5,5 bilhões de toneladas de gás perdido. Observatórios profissionais ao redor do mundo estão coordenando campanhas de observação. Astrônomos amadores estão preparando o seu equipamento. Radiotelescópios estão escutando por quaisquer sinais artificiais. O telescópio espacial Hubble capturará imagens detalhadas. O telescópio espacial James Webb analisará a composição química com precisão sem precedentes. Se esse gás estiver lá, se virmos a coma massiva que deveria estar presente, então teremos confirmado uma explicação exótica, mas natural. Atlas será o cometa mais estranho já observado, mas ainda um cometa. Mas se esse gás não estiver lá, se as observações não mostrarem nenhuma nuvem massiva, apesar da aceleração continuar, então saberemos que não estamos olhando para um cometa. Estaremos olhando para algo muito mais extraordinário. Um pedaço de tecnologia de outro mundo, demonstrando capacidades de propulsão que desafiam nossa compreensão da física.
Tecnologia que pode acelerar sem escape visível. Tecnologia que pode gerar temperaturas que excedem nosso Sol. Tecnologia que pode navegar com precisão através do nosso sistema solar. A contagem regressiva para o que é potencialmente a descoberta mais significativa na história humana começou. Em apenas algumas semanas, saberemos se estamos verdadeiramente sozinhos no universo ou se estamos atualmente observando nosso primeiro visitante confirmado das estrelas. Pense no que isso significa. Por toda a história humana, nos perguntamos se estamos sozinhos. Construímos radiotelescópios para ouvir sinais, enviamos sondas para explorar nosso sistema solar. Procuramos por bioassinaturas em exoplanetas distantes. E agora, potencialmente, a resposta está aqui. Não há anos-luz de distância. Não há décadas de tempo de viagem de distância. Aqui, em nosso sistema solar, perto o suficiente da Terra para que possamos estudá-lo em detalhe. A nave espacial Hera, da Agência Espacial Europeia, e a Europa Clipper, da NASA, tiveram ambas trajetórias que potencialmente se cruzaram com a cauda iônica de Atlas. Se coletaram amostras de material, teremos evidência física direta. Em março de 2026, quando Atlas se aproximar de Júpiter, a nave espacial Juno da NASA o observará com instrumentos que podem detectar atividade eletromagnética. Temos as ferramentas, temos a capacidade. A questão é se estamos prontos para a resposta, porque se Atlas for artificial, tudo muda. Nossa perspectiva sobre nosso lugar no universo, nossa compreensão do que é tecnologicamente possível, nossas prioridades como civilização. Saberemos que não estamos sozinhos, que há outros lá fora, que eles têm tecnologia muito além da nossa, que são capazes de enviar objetos através de distâncias interestelares. E teremos que perguntar: por que o enviaram? O que está observando? O que acontece depois? Essas são as perguntas que definirão as próximas décadas se Atlas provar ser artificial. Mas mesmo que seja natural, mesmo que descubramos química exótica que explique tudo, teremos aprendido algo profundo sobre o universo, sobre o que é possível na natureza, sobre como a matéria se comporta de maneiras que nunca imaginamos. De qualquer forma, estamos vivendo um momento histórico. Se você achou esta análise convincente, pressione esse botão de curtir e inscreva-se para atualizações enquanto esta história se desenvolve. Deixe seus pensamentos nos comentários. O que você acha que Atlas realmente é? O cometa natural mais estranho já detectado ou nosso primeiro visitante interestelar confirmado? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver, porque a mídia mainstream não está cobrindo os detalhes, estão ignorando a história ou a sensacionalizando sem explicar a ciência real. Estamos detalhando os dados reais, os cálculos reais, o verdadeiro mistério com o qual os cientistas estão lidando agora. O universo está nos falando através deste objeto impossível. Está acelerando sem gás visível. Está brilhando mais azul do que deveria. Está seguindo um caminho que não deveria. Está exibindo comportamento que desafia toda explicação natural. E em algumas semanas teremos nossa resposta. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.